Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, sexta-feira, dia do quê? Da nossa querida Sexta de Arromba. O que será que vem por aí nessa sexta-feira pós-carnaval para curtir essa Sexta de Arromba ou chorar com essa Sexta de Arromba? Porque curtir eu acho que é uma palavra muito forte aqui. Além disso, a gente tem o IBCBR, que saiu ontem, então hoje a gente comenta os detalhes com vocês desse índice de atividade econômica do Banco Central. E além de tudo isso, também tem Trump, que não está na Sexta de Arromba, mas sempre pode estar. Ele está hoje separado da Sexta de Arromba, embora pudesse ser um combinho de arromba também, porque parece que o tarifaço prejudicou os consumidores, os estadunidenses de forma geral. Então, boa parte das tarifas que Donald Trump ali colocou para falar que iria trazer a indústria nacional, pensando do lado dele ali dos Estados Unidos, trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, que as coisas iam ser produzidas lá, não teve esse efeito. E a gente sabia que não ia ter esse efeito, no curto prazo muito menos. As empresas às vezes não têm o interesse de voltar para os Estados Unidos, porque é mais barato produzir fora, e as tarifas estão aí e chegou à porta do consumidor. Então a gente vai falar sobre isso também, como tem bastante assunto hoje no radar, já vamos passar pela nossa agenda para ver o que tem de condutor, quem fala, quem não fala. Começando pela Alemanha, às 4 horas da manhã, lá saiu o PPI, Índice de Preços do Produtor de janeiro. Às 4 horas da manhã também, mas no Reino Unido, saíram as vendas de janeiro, do varejo de janeiro. 5h30 da manhã na Alemanha tem PMI Composto Industrial e de Serviços, mas ainda medição preliminar, até porque o mês de fevereiro está rolando, não chegou ao final ainda, está quase lá. Então aqui a prévia do PMI, a prévia da atividade desse índice de atividade da S&P Global. Na zona do euro, mesma coisa, PMI Composto Industrial e de Serviços ainda preliminar. E no Reino Unido também, a gente tem o PMI, esse índice da S&P, trazendo uma prévia do que se deve esperar para o setor de serviços, para o setor industrial e para a economia de uma forma geral. Mas não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda pela frente. Logo em sequência, aí vamos colocar para o pessoal de casa acompanhar a nossa segunda parte da agenda, porque senão fico aqui falando sozinha. Às 9 horas da manhã, saiu a PNAD contínua aqui no Brasil, medição do quarto trimestre de 2025. Então, é aquela PNAD trimestral, a PNAD até mais completa, que traz alguns recortes interessantes, e depois que a gente compilar esses dados, a gente traz para vocês, porque a PNAD trimestral ela é um pouco mais... ela traz alguns dados até um pouco mais aprofundados, então a gente precisa analisar com bastante calma para trazer os melhores recortes para vocês aí em casa. Às 10h30 da manhã nos Estados Unidos, saiu o PIB do quarto trimestre, já agora a última medição, e 10h30 da manhã também lá tem índice de preços de gastos com consumo e o núcleo do PCI. O PCI é o nome que se dá para esse índice de preços do gasto com consumo, que é um nomezão, então a gente chama de PCI para ficar mais fácil. E saiu também o núcleo, excluindo aqueles preços mais voláteis. Tudo isso do quarto trimestre. Além disso, tem os gastos com consumo e renda pessoal, que normalmente saem junto com o PCI trimestral, e a gente hoje tem aqui o índice de gastos com consumo e núcleo de dezembro. Isso até pode causar um pouco de estranheza, porque normalmente em um dia, normalmente na quinta-feira, sai o PCI trimestral e depois sai o PCI mensal. Dessa vez, os Estados Unidos divulgaram tudo junto, até porque por lá teve todo aquele atraso de dados e eu acredito que eles estão tentando correr agora para tentar correr atrás do prejuízo dos dados que ficaram represados. Então, ao invés de divulgar um na quinta e um na sexta, eles divulgaram todos juntos na sexta-feira, juntinhos, os índices de gasto com consumo, tanto trimestral quanto o mensal de dezembro.
Mas a gente ainda tem mais um pouquinho de agenda vindo por aí. Vamos passar aí para o pessoal de casa também acompanhar comigo, porque a gente tem o restinho do dia com os Estados Unidos daqui a pouco divulgando também o PMI, Composto Industrial e de Serviços Preliminar. Meio-dia tem venda de moradias novas lá nos Estados Unidos também. Aliás, essa segunda parte da agenda está dominada por Estados Unidos. Tem índice de sentimento do consumidor e expectativas de inflação para 1 e 5 anos, e principalmente nesse momento das tarifas, que a gente estava falando aqui sobre esse peso na inflação, esse peso das tarifas no bolso do estadunidense, esse dado pode ganhar um pouco mais de relevância porque ele olha sempre a expectativa para frente. Então, será que depois desse estudo do Banco Central mostrar que as tarifas pesaram no bolso do trabalhador, no bolso da população lá nos Estados Unidos, a expectativa de inflação muda? É isso que esse dado traz para a gente, esse dado da Universidade de Michigan. Depois a gente tem às 15 horas, postos e plataformas de petróleo em operação. E às 9 horas da noite, quem fala é Christine Lagarde. Ela discursa na aceitação do prêmio Wolfgang Friedman Memorial Award. Gente, nomezão também, hein? Para não falar palavrão aqui. Em 2026, então ela vai discursar na aceitação de um prêmio. E ainda é feriado na China, o Ano Novo Lunar está rolando por lá. E os mercados estão fechados tanto na China continental quanto em Taiwan. Então, nada de referência chinesa para a gente por aqui, por enquanto. Enquanto estiver rolando o feriado do Ano Novo Lunar, do Ano do Cavalo, a gente não vai ter referência do minério de ferro. E ela está fazendo falta, a referência do minério de ferro. Mais um dia ali de indecisão em relação ao setor de minério. Não a Vale, propriamente dita, porque a Vale conseguiu reverter ontem a direção, começou caindo e depois foi um pouquinho para o positivo, mas as outras empresas do setor metálico, de mineração e siderurgia, acabaram no negativo, ainda refletindo essa falta da referência do preço do minério de ferro em Dalian, na China. Isso causa, né, uma incerteza, porque será que o preço, quando o mercado voltar, ele vai se comportar para cima ou será que ele vai se comportar para baixo? Será que ele vai subir ou vai cair? E nessa indecisão, os investidores preferem embolsar o lucro e não se posicionar. Embora a gente ainda tenha a referência em Singapura, a referência de Dalian é muito mais forte. Então, na ausência dessa referência, o mercado fica meio sem direção, meio perdido ali, como é que ele se posiciona, porque pode ser que na volta do feriado, depois de todo esse período fechado, o minério se comporte de uma forma inusitada. Então, para não perder, o mercado normalmente, os investidores embolsam o lucro e se posicionam depois que volta a negociação do minério de ferro. E isso está acontecendo na nossa bolsa por esses dias e o setor de mineração e siderurgia não contribuiu para a alta que a gente teve ontem, depois de 3 quedas consecutivas. O nosso Ibovespa voltou a respirar um pouquinho mais aliviado, subiu 1,35 e o que ajudou, né, e aqui por uma má notícia eu diria, foi o IBCBR mais fraco e a Petrobras aqui uma boa notícia, boa notícia em partes também. A Petrobras puxou o Ibovespa para cima. Boa notícia para quem tem Petrobras no curto prazo, porque aí o preço sobe, as pessoas, os investidores ficam felizes, mas o motivo da alta da Petrobras é a alta de petróleo. E a alta de petróleo, a gente sabe que tem 2 questões aqui que precisam ser discutidas. Uma delas é a causa da alta do petróleo. Então, o que está fazendo o petróleo subir no mercado internacional não é uma economia forte, uma expectativa de mais demanda por petróleo, algo que faça a demanda se mexer. É o lado da oferta que está apertando o preço do petróleo. Então, o petróleo está subindo porque as tensões entre os Estados Unidos e o Irã estão cada vez mais acirradas. Donald Trump continua nesse tom mais belicoso, ou como falou o Romeu Zema, foi o Romeu Zema que falou beliscoso, o Donald Trump continua nesse tom mais bélico em relação ao Irã, sempre acirrando essa tensão e puxando a corda cada vez mais, inclusive em tom de ameaça já
em relação ao Irã, colocando a possibilidade de ataque no radar, e isso faz com que o preço do petróleo se mova. Afinal, a gente está falando de Irã, que é uma região produtora de petróleo importante e uma região logística importante para o petróleo também. Então, quando conflitos acontecem naquela área, você tem a alta do preço do petróleo. E isso que está puxando a Petrobras. Por isso que eu falei, no curto prazo, para quem tem Petrobras, é uma boa notícia ali pensando, poxa, a ação subiu. Mas a gente tem que pensar, por que essa ação está subindo? Se isso é sustentável no longo prazo, porque ela não está subindo por fundamentos de Petrobras melhorando, ainda que a Petrobras tenha fundamentos sólidos, ainda que a Petrobras seja uma empresa de valor no longo prazo, não é isso que está puxando ela para cima. O que está puxando ela para cima é a expectativa de um petróleo mais caro e que ela vá ter melhores receitas por conta disso. E se você tem um petróleo mais caro, por uma coisa que no longo prazo vai afetar o mundão globalmente, né, de forma geral, aqui ficou meio redundante, mas vai afetar o mundão de forma geral, isso é mais negativo do que positivo. E aí tem o segundo fator, porque se o petróleo fica mais caro, isso pode bater onde? No preço dos combustíveis. Pode bater, por exemplo, no preço do diesel, que acaba puxando outros preços em cadeia. Então aumenta o preço do frete, os alimentos vão ficar mais caros. Então essa comemoração de alta da Petrobras, ela é muito ali de uma euforia de curto prazo, mas se a gente parar para analisar de forma até um pouco mais crítica, um pouco mais profunda, a gente vê que é uma euforia de curto prazo e que no médio e longo prazo isso pode trazer mais prejuízos e malefícios de forma geral do que uma simples alta de Petrobras. Mas sim, eu preciso falar, o que puxou boa parte dessa alta do nosso Ibovespa ontem, essa alta de 1,35 que vocês estão vendo, foi a Petrobras e o setor financeiro que voltou a se recuperar. Então, os grandes bancos, que estavam inclusive sendo afetados meio que de forma sistêmica por todas as questões envolvendo o setor financeiro brasileiro, o Banco Master, a liquidação dos bancos, agora eles voltam a respirar um pouquinho também, ganhar um pouco mais de fôlego e puxaram o Ibovespa para cima a 188.534 pontos. O dólar caiu ontem, inclusive chegou a flertar com a alta durante o dia, chegou a R$ 5,25, não sustentou a alta, o dólar enfraqueceu em relação ao real, ou o real se fortaleceu em relação ao dólar, e a gente teve queda de 0,25 ontem no câmbio. E muito aqui interessante a gente olhar esse comportamento do real, porque ele se fortaleceu mais do que os nossos pares. Se a gente pensar em outros mercados emergentes ou exportadores de commodities, o real acabou tendo um comportamento até um pouco mais deslocado, conseguiu se descolar desse movimento observado no exterior e caiu aqui em um dia que o dólar se fortaleceu frente a outras moedas. Então a gente foi na contramão mesmo desse fortalecimento do dólar, que vem em um momento de expectativas de juros mais longos por lá. E isso também acabou afetando as bolsas em Nova York, que não conseguiram entrar no terreno positivo, ficaram no negativo. Aqui vocês estão vendo, S&P caiu 0,28, a Nasdaq caiu 0,31. Então um dia negativo, não de quedas profundas ou de aprofundamento, né, quedas mais intensas lá em Nova York, mas um dia ligeiramente negativo por lá, justamente por esse fortalecimento dos juros ou dessa expectativa de juros mais altos, que foi, inclusive, criticada naquele tom de ameaça mais uma vez por Donald Trump, mas eu não vou falar disso agora, eu vou deixar esse assunto lá para o final do programa, porque a gente vai falar de Trump e eu não quero colocar o carro na frente dos bois. Então daqui a pouco a gente volta no Donald Trump, mas essa postura ou essa expectativa de juros mais altos foi criticado lá por Donald Trump ontem. Eu até separei algumas falas do presidente dos Estados Unidos para falar aqui com vocês, para trazer para vocês. Inclusive eu tinha colocado aqui para não perder e as tarifas aqui, a fala das tarifas sumiu, como sempre acontece aqui ao vivo no programa. Eu separo um negócio e depois ela some. Então eu já vou até deixar separado de novo aqui para não sumir.
Vamos para o nosso próximo assunto que tem a ver com juros, mas tem a ver com juros domésticos, com juros aqui do nosso Brasilzão, porque ontem saiu o IBCBR. O IBCBR, só para todo mundo ficar na mesma página, é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é um índice que calcula, como um termômetro do PIB, como é que está a nossa atividade econômica com base naquelas pesquisas mensais que são divulgadas todos os meses pelo IBGE. Então saiu pesquisa mensal do comércio, saiu pesquisa mensal dos serviços, saiu pesquisa da indústria e o levantamento sistemático da produção agrícola. Com esses dados, o Banco Central, não o IBGE, o Banco Central calcula esse índice de atividade, para ver o ritmo da atividade mês a mês, já que o PIB ele é só calculado trimestralmente e tem outra metodologia também. Mas é uma forma da gente entender ou antecipar qualquer surpresa em relação ao PIB. E o IBCBR ele caiu no mês de dezembro, então a gente está olhando ainda para dezembro, que foram as últimas pesquisas divulgadas. O IBCBR caiu em dezembro, caiu 0,18%, mas caiu menos do que a projeção. O mercado esperava uma queda ainda mais intensa do IBCBR. Só que aqui a gente não tem que olhar só para o número. Pô, caiu menos do que o esperado, então era esperado que a nossa atividade desacelerasse ainda mais. Isso é boa notícia? De certa forma, é boa notícia. Só que quando a gente olha a qualidade do IBCBR, vocês vão ver daqui a pouquinho, a gente vê que tem um crescimento de forma desigual. Os setores eles se comportaram de forma muito desigual e com ritmos muito diferentes. E isso mostra uma fragilidade da nossa economia, uma fragilidade do ritmo, principalmente do lado urbano, principalmente dos serviços, do comércio. Então é algo que começa a preocupar, começa mais uma... nem começa, né? Continua com o alerta aceso, porque já é um reflexo da alta dos juros aqui no Brasil. Os juros tão altos, eles já estão impactando a atividade industrial e, de certa forma, trazendo um peso para o comércio e para os serviços, e isso já mostra as suas garras nos índices de atividade que a gente tem aqui e nos índices de confiança, nos índices como o PMI, que também é um termômetro. Então, a taxa de juros ela está sufocando a nossa economia, essa desaceleração já é um reflexo disso, e a gente não pode cair na cilada, na armadilha, de achar que, porque o IBCBR caiu menos do que se esperava, então acho que não precisa cortar juros com tanta intensidade. Não é isso. Embora eu tenha lido isso em vários noticiários, que porque o IBCBR caiu menos do que se esperava, pode ser que a queda dos juros possa ser um pouco menor, isso não é como se deve olhar. A gente tem que olhar a qualidade desse IBCBR, como que ele veio, quais setores puxaram esse IBCBR na média para cima e quais levaram ele mais para baixo. E aí sim pensar nessa política de juros, nessa política monetária que está restritiva, e isso já está trazendo efeito. Então vamos ver aqui o primeiro comportamento geral do IBCBR e depois a gente olha como é que fica por setor, porque aí a gente consegue aprofundar um pouco mais nessa qualidade do IBCBR. Vou colocar aqui na tela para vocês e do lado aqui, do lado direito da tela, né, para vocês eu acho que é espelhado, mas vamos lá, do lado direito ali tem o acumulado, não é nem acumulado em 12 meses, é o comportamento em 12 meses em pontos do IBCBR. Então ele sai ali de 108,3 em janeiro de 2025, consegue subir um pouquinho acima ali do 110 e depois começa a cair e praticamente não se recupera. Fica andando de lado o ano todo. Então a partir de abril ali, a gente vê que o IBCBR, quando não cai, ele só se recupera. Ele não consegue voltar a trazer fôlego, voltar a trazer um ritmo mais acelerado de crescimento, pelo menos por essa ótica da atividade econômica do Banco Central. Quando a gente vê a variação mensal, a gente entende por que o gráfico dá aquela subidinha no começo e depois só passa a andar de lado e não consegue recuperar mais os patamares anteriores. Porque a gente tem algumas altas um pouco maiores no começo do ano, principalmente puxadas pelo agro, que vinha de uma recuperação de uma safra muito quebrada, de uma safra muito prejudicada. Então a gente vê essa recuperação acontecendo no comecinho do ano e depois o IBCBR anda praticamente de lado
e no negativo. Então ele tem pequenas quedas. Tem uma queda grande aqui de 0,70 e depois fica ali 0,10, 0,50, aí sobe 0,40, depois 0,20, 0,20 de queda, sobe 0,70 e depois aí 0,20 de novo. Então a gente vê que é um IBCBR que não consegue fôlego para recuperar os patamares anteriores e não consegue ditar ritmo, fica ali andando de lado. E isso é efeito, sim, da taxa de juros. Por isso que eu falei, não vamos cair em armadilha de pensar só porque ficou acima do esperado, os juros podem cair menos. Não é isso que mostra o IBCBR setorial para a gente. Vou até colocar aqui para já explicar esse ponto com os dados aqui na tela, porque a gente vê um IBCBR ali, que é o primeiro gráfico que vocês estão vendo, praticamente no mesmo lugar, nos últimos meses. A gente pega aí os últimos 4 meses, ele ficou praticamente na mesma linha. O IBCBR da indústria também, porque ele sai de 104,6, cai e volta para 105, então ele só recupera um pouquinho, mas fica na mesma base. O IBCBR de serviços fica andando de lado também, ali entre 108,7 e 109 pontos, então está praticamente também na mesma faixa. E quando a gente tira a agropecuária, eu vou deixar a agropecuária para o final de propósito, quando a gente tira a agropecuária, a gente vê que ele também andou de lado, ficou 4 meses praticamente estagnado. Então, não tendo essa força, essa tração para mostrar um fôlego de crescimento aqui para o nosso país. Agora, quando a gente olha a agropecuária isolada, que é o segundo gráfico para quem está assistindo, ela sai de 124,6 para 129. É a única que salta, fica um tempinho ali de lado entre outubro e novembro, mas de setembro para outubro ela subiu. De outubro e novembro ela ficou de lado e novembro para dezembro voltou a subir. Então é um crescimento desigual e é um crescimento aqui, pelo menos pelo índice de atividade econômica do Banco Central, e eu tomo esse cuidado porque ele é um termômetro, ele não é nenhuma prévia do PIB, ele é um termômetro, ele mostra direção e ritmo para a gente e não serve como preditor do PIB, não é para a gente tentar prever o PIB aqui, mas é para entender esse ritmo do crescimento por essa metodologia. A gente vê que tem esse salto lá no final da agropecuária, muito concentrada. Então a queda só não foi maior porque o agro segurou. Agro que é concentrador de renda, agro que dificilmente tem capilaridade, agro que a gente sabe, né, que se volta, na verdade, para o exterior. Então foi esse agro que puxou o IBCBR. Mas quando a gente olha o lado urbano, que são esses outros gráficos, a gente vê essa dificuldade de tração. Então foi sim um comportamento desigual e que mostra justamente por esse lado urbano mais prejudicado as garrinhas da taxa de juros e o IBCBR não conseguiu se livrar das garras da Selic alta. Como eu falo aqui, não é amor gostoso só para rentista, a Selic alta bota as garrinhas é para enforcar a atividade urbana da economia, é por isso que ela inclusive é usada, para diminuir a demanda e tentar na marra ali baixar a inflação na média, mas causando efeitos com muito custo econômico e social. Vamos para ela, porque senão não vai dar tempo. Já vou rodar a vinheta, porque hoje é o quê? Sexta de arromba, e pós-carnaval não poderia faltar a nossa cesta. Então vamos rodar a vinheta e já trazer quem que está na cesta de arromba hoje. Quem vocês acham que é? Deixa aí no chat. É hora da cesta de arromba e quem vem para a cesta de arromba ganhar essa coroa hoje é Milei, porque Milei tá de costas para o povo argentino, Milei tá na cesta de arromba, porque parece que por lá foi votado na Câmara, já tinha sido votado no Senado, depois foi votada na Câmara a reforma trabalhista, só que como teve uma mudança de texto, ela volta agora para o Senado argentino de novo, para ser votada a reforma trabalhista. E a partir de agora, parece que todas as vagas lá na Argentina vão ser de arromba, porque é uma reforma trabalhista que não só descentraliza essa negociação e todo o poder de sindicato que inclusive foi construído lá na Argentina durante anos e agora a reforma trabalhista. Eu não sei se vocês já viram essa história em algum lugar,
Mas teve um outro lugar assim da América Latina que recentemente, lá depois de 2016, também fez uma reforma que você podia negociar direto com o patrão para tentar descentralizar, tirar esse poder de negociação e de barganha dos sindicatos, que fez com que a gente pudesse terceirizar a atividade fim da empresa. Então teve uma outra reforma que flexibilizou bastante os aspectos trabalhistas e o mercado de trabalho, sempre prometendo mais emprego. E lá na Argentina não é diferente. Vem aí uma reforma de arromba por lá, prometendo com um desemprego menor, sendo muito aplaudida pelo FMI. A gente sabe, quando o país senta no colinho do FMI, fica difícil, porque aí tem que seguir as regras também do FMI, essas regras são sempre muito ortodoxas e muito liberais, e a gente vê, né, mais uma vez a corda estourando para o lado do trabalhador, com essa desculpinha de que vai gerar mais emprego, que a fada da confiança vai chegar e tudo vai ficar cor-de-rosa depois que a reforma for aprovada. E a gente sabe, até por experiência, que muitas vezes isso vira lucro, não gera mais emprego e quem fica precarizado e com todo o risco econômico é o trabalhador, enquanto a gente sabe quem fica com os louros e com os ganhos e com os lucros disso. Eu fiz um pequeno resuminho aqui, mas eu não sei nem se vai dar para passar, da reforma trabalhista lá na Argentina com férias mais... Olha como parece bom, né? Férias mais flexíveis, podendo ser divididas em períodos mínimos de 7 dias, negociado fora do período tradicional, que, se não me engano, é de outubro a abril. Jornada ampliada, olha que coisa boa, pode chegar a 12 horas, respeitando os descansos. Experiência maior, contrato de experiência que pode ir de 6 meses e até alguns casos 8 a 12 meses você fica em experiência para não ter indenização maior. E aí, greves também em setores essenciais passa a ser obrigatória a manutenção de 50% a 75% dos serviços, então tem que manter os serviços por lá. E eu achei muito curioso, porque ela voltou para o Senado agora, porque tiraram um texto que o governo teve que mudar, que é a redução do salário dos trabalhadores em 50% em caso de acidente fora do ambiente de trabalho. Então, se o trabalhador sofreu um acidente, que não seja um acidente de trabalho, ele ia perder 50% da renda. Aí eu acho que isso pegou um pouco mal, ficou impopular demais, eles tiveram que tirar. E aí volta agora para o Senado para ser discutido esse novo texto. E eu vou até pular aqui um pouco a proposta para mostrar um vídeo que está rolando nas redes sociais e que é de arromba também, que mostra como é que vai ser a partir de agora pegar um emprego lá na Argentina, como é que vai ser a entrevista, o que você vai ter que se submeter nessa nova forma de negociação lá na Argentina. Vamos ver a humilhação do trabalhador argentino. Perdone, para la entrevista de trabajo. Gracias. Soy ingeniero industrial con 5 años de experiencia laboral. Tengo 2 másters, un posgrado en gestión internacional y hablo 4 idiomas. Soy muy trabajador. De hecho, no me importa trabajar los fines de semana. Tampoco me importa hacer horas extras gratis cualquier día de la semana. Acepto un sueldo de mierda. Unos 1.000 euros o así. Bueno, quien dice 1.000 dice 600 euros. O 400. ¡Venga, pulsa, pulsa! Que como no le cojáis nos desahucian la casa. Puedo cobrarlo todo en negro. No hace falta ni darme de alta en la seguridad social. ¿Qué coño? Puedo hacerme hasta falso autónomo. Y quien dice coche de la empresa dice coche propio. Nunca en mi vida hago huelga. Paso olímpicamente de mis derechos laborales. Pero si yo pienso que los sindicatos no sirven para nada. ¿Cómo te llamas? Bueno, la verdad es que me da igual. Enhorabuena, te has humillado muy bien. Te ha faltado ser un poco más pelota, pero bueno, si te unes a mi equipo te enseñaremos a ser un gran lameculos. Gracias por esta oportunidad, de verdad. Muchas gracias. También quiero decirte que me has emocionado. Lo que has dicho poniendo a parir a los sindicatos me ha llegado al corazón.
Yo he estado a punto de pulsar, pero luego he dicho, si dentro de nada tengo que hacer un ERE en mi empresa. Por eso me alegra que te hayas ido con Juan Mari, que es un empresario, que es un auténtico artista. Un artista de la evasión fiscal y la explotación laboral. ¡Enhorabuena! Fica muito claro onde a corda vai estourar, né? No lombo de quem que vai cair tudo isso. Trabalhador que vai sempre abrir mão dos seus direitos e aceitar condições cada vez mais precárias de trabalho. Não é que vai diminuir o desemprego ou qualquer coisa do tipo. Então, nesse clima de vídeo de arromba, eu já arrasto para os nossos vizinhos de cima, porque hoje tem apresentador no rolê, não vamos precisar girar a roleta dos apresentadores para ver quem que vai para lá. Hoje tem César Calejão e Guga Noblat, mais do que excelente companhia a partir de agora, e eu volto na segunda-feira para trazer para vocês o que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa e com as nossas vidas. Um beijão e até lá! Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder. É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.